Educação à distância, mudando realidades. Ei, chegamos à aula 5, né? E aí você começa a pensar, meu Deus, está acabando a disciplina do professor Alberto Viana. Ai, que saudade, hein, professor? Pelo amor de Deus, você vai me ver em outra disciplina, tenha calma. Nós estamos aqui para trabalhar para você, para levar conhecimento, para levar educação de qualidade para você, aluno, você que é do aluno de gestão comercial, você que é aluno também do curso de gestão pública. O importante é que nós estamos levando educação de qualidade até você. Vamos falar nessa aula de número 5 de um tema muito importante. Acabaram as teorias, professor? Aquelas teorias acabaram. Agora nós vamos chegar num modelo um pouco mais moderno e que esse realmente trouxe uma situação totalmente diferente, que não seguiu simplesmente aquela linha, não, vamos melhorar um pouco aquela teoria anterior, vamos complementar aquela teoria porque falta alguma coisa. Estamos falando do método japonês de produção. Professor, que o japonês tem a ver com isso? É japonês, professor? Claro que não. Tem descendência japonesa? Também não. Tem parente japonês? Também não, meu querido. Não tenho, mas adoro os japoneses, conheço um japonesinho. Inclusive tem um professor aqui no Instituto Federal, tá? De origem japonesa, acho que ele deve ter algum descendente. Você vai ter aula com ele logo mais, hein? Tenha calma, você vai conhecer. Se você quiser procurar ele aí, procure Guilherme Tadaki. Esse cara aí, esse japonês, ó. Toda vez que eu vejo ele parado, pensando com o óculosinho dele, eu falei, esse cara tá estudando. Meu Deus do céu, eu já olho e já fico, meu Deus, tenho que dar uma estudada para não ficar para trás desse cara. Brincadeira, professor muito preparado, professor Guilherme, grande abraço. Seguimos aqui, querido, ó, porque ó, a nossa timeline, a nossa linha do tempo, na verdade, chegamos então na década de 70, a gente já estava, né, na aula anterior, nós falamos da teoria contingencial, que foi lá na década de 70 também, e nesse período criou-se esse modelo japonês, tá? Japonês de produção. Professor, por que o japonês ele trouxe tantas melhorias? Lembre-se do pós-guerra. O Japão ele foi destroçado, ele foi um país que teve um prejuízo muito grande e eles necessitaram voltar a sobreviver, mas de uma forma muito mais coordenada, muito mais organizada, e é claro, isso trouxe resultados assustadores, no bom sentido, para a indústria como um todo, para o mundo como um todo. Eles se transformaram numa potência mundial. Vamos aprender mais sobre ele. Então o objetivo é que ao final desta unidade você consiga conhecer e entender sobre o método japonês de produção. Teorias recentes tentavam ou não corrigir os problemas oriundos das teorias anteriores. Falei agora há pouco, na verdade. Busca por melhores resultados, tanto na estrutura quanto nas e para as pessoas, tá bom? Processos ainda mais robustos, porém ainda pouco otimizados. E aí surge então o método japonês de produção, é aquele do olhinho puxado, tá bom? Japão precisava se reconstruir após a Segunda Guerra Mundial. E aí alguns deles começaram a visitar, foram fazer uma visita lá à fábrica Rouge da Ford, ou seja, para fazer um benchmark. Vem aqui, o que é esse benchmark, professor? É você ir lá no seu concorrente ou em quem você tem como referência e pergunta, como é que você trabalha? Como é que você obtém esses resultados? Aí a pessoa, né, a empresa, ela te fala, não, nós trabalhamos dessa forma, com esse modelo de produção, com essa forma de agir e tudo mais. E aí, é claro, você começa a analisar, né, então eles vão anotando, o japonês ia anotando. E aí começa a anotar, e nossa, está muito, muito bom, muito bem feito. E aí você traz essa análise feita naquela indústria, naquele local e tudo mais, e começa a adaptar à sua realidade. Não quer dizer que os japoneses tinham a mesma estrutura, por exemplo, dos americanos, né, dos europeus. Não, mas eles foram lá, colheram o que tinha de bom e adaptaram a realidade deles, é lógico, levando o seu lado tradicional de trabalhar. Isso é o benchmark, é o tal do copia e cola, porém, eu não vou colar da mesma forma que foi feito, porque eu não tenho condições. É a mesma coisa que você, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser o Neymar, você não vai ser o Neymar, meu filho. Eu quero ser o Gabigol, você não vai ser o Gabigol, meu filho, mas você vai jogar no mesmo estilo. Opa, ele é maior, então você é mais alto do que ele, mas você tem certa habilidade que talvez ele não tenha. Você vai adaptar essa forma chamada de benchmarking. Aí, continuamos.
Aí a produção em massa, eles acreditaram, os japoneses acreditaram que a produção em massa jamais funcionaria no Japão. Olha só a visão que eles tiveram naquela época, tá? A produção em massa criada lá por Ford, na verdade o Fordismo, tem no seu material aí inclusive, tá? Jamais funcionaria no Japão. Eles passaram a perceber disso, tá? Então isso já foi feito já por meio do benchmark. Poxa, eles trabalham aqui com produção em massa. Coloca lá na esteira, não quer dizer que a gente não vai colocar também o nosso na esteira, mas a produção em massa não vai funcionar no Japão. Por quê? Porque nós temos as nossas particularidades. Eles começaram a analisar, não, mas vamos fazer de alguma forma, adaptar para que a gente consiga produzir tão bem ou melhor quanto eles. Continuando, e aí fizeram as adaptações na estrutura e resultaram aí no enxugamento, vem cá de novo, um negócio chamado enxugamento da produção. Olha isso, professor, essa produção estava molhada? Claro que não, meu filho, não tem nada a ver disso, não tem nada a ver com isso. O enxugamento é exatamente o achatamento. Opa, a gente consegue fazer mais com menos. Nós não temos o tamanho, nós japoneses, olha, já estou me falando como japonês, não temos o mesmo tamanho da estrutura que os americanos. Nós não temos fábricas, não temos nem espaço para colocar nossas fábricas daquele tamanho para poder produzir daquele jeito. E nem temos público, talvez, para vender para essa quantidade de produção. Mas nós podemos fazer um enxugamento, produzir produtos de boa qualidade para poder entregar para o nosso público-alvo. Olha só, olha o pensamento do japonês. Nosso país é menor, mas nós podemos desenvolver a tecnologia de ponta com produtos de altíssima qualidade, é lógico, para poder distribuir para o mundo todo. Eles começavam a pensar, opa, nós somos Japão, precisamos fazer as coisas de forma cautelosa. A guerra acabou há pouco mais de 20 anos, isso era na década de 70, pouco mais de 20 anos, mas nós podemos nos reerguer com o nosso método de produção. Seguimos ainda. Eles otimizaram então o processo de produção, tá? Com o menor desperdício possível, sem perda de qualidade de produto. Olha aqui para mim, meu filho, é fazer mais com menos, mas não é fazer de péssima qualidade, é fazer um produto de muita qualidade, tá? Com menos recursos, com menos pessoas, mas de forma muito mais otimizada, um negócio chamado enxugamento da produção. Continua. Sistema Toyota de produção, que foi o Toyotismo, nós tínhamos o Fordismo lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Japão nós tivemos o Toyotismo, considerado o sucessor do método fordista de produção. Ainda, ele trouxe as principais características, que era o quê? A responsabilidade individual pela qualidade da produção, redução de estoques por meio de acordos com os fornecedores, essa aqui eu quero falar. Redução de estoques por meio de acordo com os fornecedores. Como é que eles trabalhavam naquela época? As indústrias começaram a trabalhar, não, o Japão fica lá no Oriente. Mas tem peça que vem dos Estados Unidos, tem peça que vem da Europa, tem peça que vem do Brasil. Não é verdade? Opa, peraí, como é que nós vamos começar a trabalhar tudo isso? Não, mas eu tenho uma linha de produção que vai fabricar X carros. Vamos colocar aqui, se é o Toyotismo, é da Toyota, você já sabe disso, né? Como nós vamos fabricar o Corolla, que é um dos carros mais vendidos do mundo? Foi durante muitos anos, acho que ainda é, não sei, não tenho informação atualizada, mas o carro mais vendido do mundo. E aí você começa a pensar, poxa, como é que eu vou começar a produzir esse Corolla? Mas se eu preciso da borracha que vem lá da Amazônia, se eu preciso do aço, que também vem do Brasil, né? Vem da Amazônia, vem do Brasil, eu preciso de repente de componentes que vêm de outros países. E aí eu cheguei com esses fornecedores e falei, meu filho, é o seguinte, eu vou montar minha fábrica aqui, mas eu quero que você monte uma subfábrica sua aqui ao redor, tá? No meu país, para que você produza seu material baseado na minha produção. E aí as indústrias começaram a acreditar, opa, os japoneses não estão brincando não. Eles querem produzir o carro mais vendido do mundo, que é o Corolla. Estou te dando um exemplo, tá? O carro mais produzido do mundo, o carro mais vendido do mundo, que é o Corolla. Só que eles vão precisar no tempo certo, na hora certa, na quantidade correta. Eles não querem ter estoques, até porque eles não têm tamanho para isso. Para que eles vão ter estoque? Olha só o método de produção. Olha como é que eles pensavam. Uma filosofia chamada just in time.
Just in time, meu filho, é o JIT, tá? Que nós temos o produto certo, na hora certa, no caminho certo, no preço certo, na quantidade correta. Tá ali, ó, a linha de produção passando, opa, vamos mexer com o motor do carro, vai chegando só as peças do motor. Vamos mexer com a lataria do carro, vai chegando só a peça da lataria. Opa, agora é a parte do acabamento, chega as borrachas, chega... E aí vai colocando ali na linha de produção. E os fornecedores vão só mandando, ó, tum, tum, tum. Na etapa seguinte vai chegando. Então o carro, quando chega lá no final da produção, ele está prontinho e a fábrica não tem um pingo de estoque. Esse método foi muito reconhecido e até hoje é trabalhado assim. É lógico, foi copiado por muitas organizações, porque começaram a perceber o seguinte: não, eu também posso fazer isso. Os japoneses criaram esse método japonês de produção e deu muito certo e passou a ser copiado também. Tudo que é bom tem que ser copiado, mais adaptado à sua realidade. Seguimos. Tínhamos lá trabalhadores qualificados e conhecedores de todos os processos da organização. E isso aqui é muito importante, porque, olha, imagina você ter trabalhadores não qualificados ou que pouco conhecem dos processos da organização, você simplesmente passa a trabalhar, pode vir aqui para mim, a trabalhar meio que sem conhecimento. Ah, você sabe que você trabalha numa fábrica de carros, mas eu só conheço a minha especialidadezinha ali, que é mexer com o motor, que é mexer com o pneu, que é mexer com a direção hidráulica, com o câmbio automático. Eu não conheço todos os outros processos. É por isso que criaram os processos de trainee, onde o candidato ali, a trainee, ele simplesmente passa por todos os processos da organização. Ele conhece a organização, tá? Do início ao fim, de como funciona tudo, para que ele consiga ter uma visão maior e, é claro, ter um pensamento estratégico para melhorias no futuro. Seguimos no conteúdo. Outras características: a maior parte dos trabalhadores era composta por equipes. Olha aqui, ó, não é sozinho não, meu filho, era equipes, tá bom? Maior proximidade com o consumidor, então eles não deixavam o consumidor. Olha, gente, volta aqui, eu já tive um carro da Toyota Etios. Esse tópico aqui, maior proximidade com o consumidor, realmente é algo que existe, tá? A empresa concessionária que me vendeu esse carro, eles tinham um pós-venda muito bom. Era muito bom mesmo, tá? Por que você vendeu aquele carro? Na verdade, aquele carro batido, perdi, enfim, não interessa aqui no momento. Mas eu volto. Com certeza eu vou e volto para essa Toyota, porque é muito bom o atendimento pós-venda dele. Estou fazendo propaganda, mas eu sei que é necessário, e isso vem desse método japonês de produção. Vai de novo para cá, ó. A automação das máquinas, tá? Lá que surgiu toda essa situação, máquinas automatizadas, na verdade, conjunto de processos internos totalmente sincronizados, além das relações externas. Olha o Just in Time aí, ó, através do Just in Time e também do Kanban, gente, meu querido. Vamos lá, vamos seguindo, tem no seu material mais coisas aí. Ainda, as fases de implantação anterior, inspeção, não é verdade? Ó, quando a gente fala de qualidade, ó, conferência 1 a 1 para verificar se havia defeitos. Vem aqui, o método de produção antigamente era assim: ah, vamos verificar 1 a 1 para ver se tem defeito. Não, calma. Imagina ali uma linha de produção de milhares, de milhões de produtos, tá? Milhões de unidades daquele produto. Você vai verificar 1 a 1, você vai perder muito tempo. Mas tenha calma, vamos seguindo. Depois, a fase da qualidade seguiu para o controle estatístico, né? Verificava-se por amostragem, tá aqui, ó, se os produtos estavam dentro de um padrão pré-estabelecido. E aí nós chegamos na era da qualidade total, ou Total Quality Management, tá bom? O TQM, que significava uma abordagem de todos os processos para que se tivesse efetivamente a qualidade total. E aí, quais eram os princípios gerais da gestão da qualidade total, o TQM? Faça certo da primeira vez para evitar retrabalhos. Vem aqui. Lembra lá da teoria X e Y? A teoria X era o cara que era o Homo economicus, lá que só era movido ao trabalho e tudo mais, mas que era a teoria Y, que era verificada um ser preguiçoso. Era mais ou menos isso daqui, ó. Faça certo da primeira vez para você evitar retrabalhos. É lógico, era movido também a recompensa, era um homo econômicos, mas é mais ou menos essa situação que nós vivemos aqui, tá bom? Faça certo, você vai evitar retrabalho, você vai evitar de pegar novamente, de repente, o produto que você quebrou porque fez mal feito, manuseou de forma insegura e quebrou, causou prejuízo. Então, a filosofia ela é a japonesa e a evolução da gestão da qualidade total passa por essas fases aqui. Vamos fazer mais umas aqui, ó. Escute e aprenda com seus colaboradores.
desenvolva trabalho em equipe com confiança e respeito mútuo, faça das melhorias contínuas um assunto diário. E ainda quais eram os objetivos? A abrangência total da organização, por isso que a gestão da qualidade total, trabalho em equipe, como já falamos agora há pouco, respeito e confiança e também melhoria contínua. Volta aqui. Porque, olha, a gestão da qualidade total ela foi trabalhada de uma forma muito bem pelos japoneses. E não só pelos japoneses, como também por outros países aí que adotaram esse método, porque viram um sucesso muito grande naquela filosofia criada pelos orientais. E aí você começa a se perguntar, nossa, na minha empresa tem isso. Eu trabalhei em organização que tinha um sistema de gestão da qualidade, tá, o SGQ, com a norma, a NBR, né, a norma brasileira ISO 9001. Então nós tínhamos um sistema totalmente estruturado, com procedimentos, formulários, regulamentos muito bem escritos, na qual nós devíamos seguir. Olha a burocracia nisso daí. Olha a teoria da burocracia. Olha a racionalidade dos processos aí. Olha essas teorias. Ao mesmo tempo que era algo moderno, que ainda é moderno, também volta lá para a teoria de Weber e tantas outras que a gente vai vivendo. Então nós tínhamos um sistema muito bem estruturado, onde nós simplesmente devíamos seguir cada passo daquilo para mostrar que estávamos trabalhando com qualidade. Existem milhares de empresas no Brasil e no mundo que são certificados com essas normas internacionais. Ainda, vamos falar dos 14 princípios de Deming. Um deles, estabelecer constância, né, de finalidade para melhorar o produto e o serviço. Deming também foi um dos grandes aí autores da qualidade como um todo. Adotar a nova filosofia, acabar com a dependência da inspeção em massa para garantir a qualidade, tá bom? Cessar a prática de avaliar as transações apenas com base nos preços, tá? Ah, não é porque é barato, não é porque é caro que ele é bom. Não. Melhorar sempre e constantemente o sistema de produção e serviço, instituir o treinamento e o retreinamento, afinal de contas, treinou uma vez, mas você pode treinar de novo para poder melhorar, é melhoria contínua, tá bom? Adotar e instituir a liderança. Ainda, afastar o medo para que todos possam trabalhar eficazmente na empresa, romper as barreiras entre os diversos setores de pessoal, eliminar slogans, né, e metas para os empregados, também suprimir as cotas numéricas, remover as barreiras ao orgulho da execução e instituir um sólido programa de formação e também autodesenvolvimento, ainda agir no sentido de concretizar a transformação. Deste sistema de gestão da qualidade total, ou TQM, surgiu lá um ciclo chamado PDCA. Professor, volta aqui. Falou no POC 3, depois falou no PODC, que é do Pode Crer, né? Lembra lá do mnemônico que eu falei para você? Agora você vem com o negócio do PDCA, professor. Que tantas siglas é essa? É TQM, é PDCA, é JIT, é POC 3, são tantas, não é verdade? São, mas isso é uma evolução de 100 anos, pelo menos. E aí se você conseguir gravar algumas, você vai ter isso tudo na cabeça aqui, tá bom? Vai ter isso muito bem didático, uma forma de você fazer uma evolução da linha do tempo, de o que veio surgindo ao longo dos anos nas teorias e o que isso impacta nas organizações nos dias atuais. E aí surgiu o PDCA, coloca na tela aí que eu vou te falar. Isso aqui é para você levar para a sua vida, meu filho. PDCA significa, o P é de plan ou de planejamento, o D é de do, de execução, de atividade, na verdade. O C é de check ou de verificação ou de controle e o A é de ação, né, de padronização. E aí como é que funciona este ciclo aqui, que também é chamado de ciclo de melhoria contínua, tá? Ou ciclo de gerenciamento contínuo. A primeira etapa é identificar um problema, analisar o fenômeno que causou esse problema, analisar o processo que causou esse problema e criar aí um planejamento para resolvê-lo. Você coloca ele em prática por meio da execução. Você checa para ver se tudo aquilo que você está executando está dentro do planejado e se alguma coisa der errada, você padroniza. Ah, mas deu certo. Se alguma coisa der errado, você age para corrigir. Se alguma coisa der certo, se tudo estiver dando certo, você padroniza o processo. E aí você volta aqui para mim. Ah, padroniza o processo, então vai continuar sempre padronizado daquele jeito? Não. Lembra das constantes mudanças que a gente passa na nossa vida, na vida das organizações públicas e privadas? Aí padronizou o processo, mas surgiu uma mudança, você volta a planejar de novo, executar, controlar e agir até se transformar. Por isso que ele é chamado de ciclo contínuo de gerenciamento ou de melhoria contínua. Este é o nosso PDCA. Tem mais conteúdo falando sobre ele lá no teu material. E se não tem, meu querido, isso aqui, esta
esta ferramenta, que é uma ferramenta da qualidade aqui, se você colocar isso aí nos sites de pesquisa, você vai achar milhões, tá, de textos, de explicações falando sobre ele. Mas não precisa ir muito longe não, vai na nossa biblioteca virtual que você vai encontrar muito conteúdo de valor lá. Sua timeline, aqui é a nossa timeline, nossa linha do tempo. Falamos então hoje do método japonês, né, do modelo japonês de produção, e na nossa próxima aula vamos falar da governança, tá bom, querido? Então volta aqui para mim porque eu quero te agradecer, você que ficou até aqui. Essa nossa aula foi um pouquinho mais curta, tá? Mas de um conteúdo muito bacana, que é esse método japonês de produção. Tem muito mais coisas, tá? Mas a gente resume para poder levar para você uma informação principal do que você precisa para poder conhecer. Muito obrigado e até mais. Educação à distância, mudando realidades.